E chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora do bloqueio do X, Starlink, as implicações. Eu converso com o Luiz Augusto Durso, que é advogado especialista em direito digital. Doutor Luiz Augusto Durso, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui. Me permita gastar 10 segundos elogiando como você conduziu muito bem o debate aqui na TV Gazeta. Parabéns. Muito obrigada pela audiência, então. E vamos falar da novidade agora. Starlink recuou, mas eu acho que a gente tem que fazer uma retrospectiva de todo esse histórico, não é? Porque, na verdade, os embates entre o X e o ministro Alexandre de Moraes começaram lá em abril, porque ele não cumpria aquelas determinações de tirar perfis e postagens que iam contra os inquéritos, contra a legislação brasileira, não é? E houve cobranças, aí começaram aplicações de multas e provocações, e Elon Musk postando contra o ministro Alexandre de Moraes, o chamando de ditador. As multas não foram sendo pagas e todas as ordens desafiadas, até que chegou o momento que Alexandre de Moraes optou por suspender, bloquear o Twitter aqui no Brasil. E mais do que isso, ele também aplicou uma multa para quem tentar acessar através de um outro sistema, como o VPN, que coloca no exterior, e do exterior você recebe o sinal da plataforma, e tem uma multa diária para quem utilizar esse recurso. E acabou chegando a Starlink, né? Que é uma empresa do grupo que hoje recuou e falou que não vai postar, não vai colocar o Twitter no ar. Queria saber, juridicamente, como é que o senhor vê toda essa polêmica, todas essas decisões. É uma missão difícil analisar todo esse histórico que vem acontecendo no Supremo Tribunal Federal e com Elon Musk. Foi o agravar das coisas, né? As coisas foram piorando. Tudo começa com a insatisfação de Elon Musk com decisões que poderiam ser cumpridas e denunciadas, que poderiam, se realmente houve pedido extra autos, ser entregue ao Senado. Algumas coisas dariam para ser feitas. Não se resolve as coisas no Brasil, nem devem ser resolvidas, com descumprimento de decisão judicial. Mesmo discordando delas, o judiciário está aqui para recorrer e para, se você tiver denúncias de algum tipo de abuso, apresentar para os órgãos competentes. Mas isso não foi o suficiente. Elon Musk continuou comprando a briga e o Supremo continuou a apertar e trazer cada vez punições mais severas. Lembrando que a última decisão judicial, antes da suspensão, o objeto da decisão não era a suspensão da plataforma, era para que se restabelecesse um representante legal aqui no país. A suspensão foi a consequência por descumprimento dessa última decisão. É que eles fecharam o escritório aqui no Brasil, não tinha mais representante, então não teria quem ser punido. Elon Musk alegou que era para não ter o risco de prisão de algum funcionário, mas na verdade ele saiu do Brasil. Então era uma empresa operando fora do Brasil, tendo que se submeter às regras brasileiras, mas não tendo como punir. No caso de prisão mesmo, aplicação de multa, não é? Exato. É uma empresa que tem as suas funções aqui, está disponível para os brasileiros. O Código Civil e o Marco Civil da Internet são muito claros, obrigando a ter uma representação legal. E outra, mesmo que Elon Musk retirasse o escritório do X, se ele continuasse a cumprir as decisões judiciais, mesmo sem representação nenhuma, eu duvido que chegaria a esse momento. Então, na verdade, além de fechar o escritório, optou por descumprir as decisões judiciais. Então, ele se blindou, refugiado nos Estados Unidos, a dizer, aqui a jurisdição não me alcança e eu vou tomar a medida de ignorar as decisões judiciais. A consequência de tudo isso, e prevista inclusive nessa decisão, foi o banimento da plataforma. Isso gerou um clamor social, uma grande polêmica, porque muitos criticam a suspensão, dizendo que fere não só a plataforma, mas o direito de 22 milhões de usuários, e outros que defendem que o banimento ele é justo, uma vez que a decisão judicial precisa ser respeitada, mesmo que isso afete o direito dos usuários, prevalece a soberania e o poder de decisão do ministro. E aí, depois de tudo isso, como que o Supremo conseguiria alcançar para recolher as multas diárias? Eles foram buscar numa empresa que também é de Elon Musk e também está no Brasil, que é a Starlink, que é uma empresa de conexão de internet. E lá, nas contas da Starlink, foi bloqueado 18 milhões de reais. Starlink recorreu juridicamente com seu escritório de advocacia, fez bem, só que quando recebeu a ordem de não liberar o acesso ao X para os seus usuários que acessam a conexão da Starlink, disse que não ia cumprir. Só que hoje, ainda bem, recuou e disse que vai bloquear o X dentro da Starlink. Com relação ao X,
a OAB tem se manifestado, porque não é uma decisão só sobre a suspensão. Ela também traz a multa, como você disse, aos usuários, também traz questões que a gente critica. E outra decisão trouxe o bloqueio das contas da Starlink. Eu, inclusive, vejo com muita preocupação o bloqueio do dinheiro de uma empresa terceirizada, que era totalmente distante dos autos, não era parte. Agora ela acabou se comprometendo na medida em que ela insistiu em tentar manter no ar a plataforma do X, né, que a gente está mais acostumado ainda, persiste aquela questão do Twitter, mas foi meio que uma ligação direta que foi admitida, não é? É isso, Starlink estava isolada nessa história e foi prejudicada quando teve o bloqueio das contas e a maioria da classe jurídica se manifestou contra, dizendo que era ilegal, porque não havia base jurídica para isso. Mas, quando ela promete não cumprir a decisão judicial de bloquear o X na sua rede, começa a se tornar mais próxima dessa história. Começa a repetir o caminho da X, podendo chegar, inclusive a Anatel já havia dito, a uma medida administrativa para que se avalie a conduta da empresa que distribui internet no país e, se fosse punida administrativamente, poderia perder a concessão. Por isso que a Starlink, penso, recua. Mas a X mantém esse comportamento de não cumprir e o Supremo, ao analisar essa decisão, que era monocrática, em primeira turma do STJ, no voto colegiado, do STF, perdão, manteve essa situação. E agora a OAB está reagindo a tudo isso. Nós tivemos uma decisão da primeira turma do Supremo favorável à manutenção do bloqueio que foi determinado por Alexandre de Moraes. Essa ação agora da OAB é pela inconstitucionalidade da medida da aplicação dessa multa individual. Houve uma ressalva do ministro Fux em relação a isso especificamente, mas se a decisão em si de bloqueio for para o plenário, há uma probabilidade muito grande dela ser mantida. Você pode tirar, talvez, essa multa do usuário, da empresa que utilize outro recurso para ter acesso à plataforma, via exterior, via VPN, por exemplo, mas o bloqueio pode ser mantido. A expectativa é que, diante das ações da OAB, né, as provocações da ordem, isso deve ser levado ao plenário, votação dos 11 ministros, e tomara que recuem com relação à multa aos usuários e ao bloqueio das contas da Starlink, porque são questões totalmente distintas do foco principal, que é a situação do descumprimento e o bloqueio do X. Com relação à suspensão da plataforma, ela não foi banida do país. Se, por exemplo, a decisão for revista ou se Elon Musk cumprir as decisões judiciais, isso volta ao normal. Agora, a expectativa é que talvez se mantenha, porque ao analisar que nós já temos 5 votos nesse primeiro julgamento da primeira turma para manter a decisão, a gente sabe que alguns ministros têm um histórico que a gente sente mais ou menos por que caminho irão. E me parece que, se for o voto colegiado para a situação da suspensão, o plenário e o pleno do STF deve manter a suspensão do X. E já teve uma situação parecida com relação ao Telegram, que ele foi suspenso também, só que ele recuou e pediu desculpas. Né? O Telegram foi similar. Não cumpria a decisão judicial de nenhuma esfera nesse país, viu? Nem de primeiro grau, nem dos tribunais, muito menos do Supremo, dos tribunais superiores. E aí, o próprio ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do Telegram e ele, em menos de 24 horas, antes de acontecer o bloqueio efetivo na Anatel, recuou e disse, não, está aqui um e-mail, está aqui uma representação legal, vou cumprir as decisões judiciais, mesmo discordando, mesmo recorrendo. Mas tomou uma decisão que não chegou ao ponto de que estamos vendo hoje, que foi essa briga de poder entre essas figuras muito poderosas, Elon Musk e o Supremo, que resultou nesse banimento. E, claro, sem dúvida nenhuma, a população, o usuário, fica triste. A gente quer ter acesso à plataforma, a gente quer utilizar a plataforma. Mas eu sei que a população também concorda do ponto de vista que, mesmo a gente precisando usar e querendo usar, a gente não vai admitir que uma empresa qualquer decida descumprir decisões judiciais, ainda mais do órgão máximo do Poder Judiciário. E pode ocorrer em crime mesmo, não é? Porque, além de desrespeitar a legislação brasileira, na medida em que ele libera, de uma forma geral, determinadas postagens, pode incitar o crime aqui no Brasil. E houve um posicionamento político também. Ele colocou aí manifestações muito pesadas contra o ministro Alexandre de Moraes, ele liberou perfis de quem estava sendo investigado, inclusive ele foi incluído agora no inquérito das milícias
milícias digitais, não é? Porque tem esse posicionamento político. A primeira coisa que ele fez quando ele comprou o antigo Twitter foi liberar, inclusive nos Estados Unidos, perfis que estavam bloqueados, não é? Denise, a classe, né, a advocacia, tem todas as críticas a diversas decisões do Supremo, que às vezes voltam atrás de situações que eram claras na Constituição, etc. Então, o Supremo, com certeza, nós temos críticas, mas também Elon Musk não é o salvador da pátria, o guardião da liberdade de expressão. É uma figura complicada, que se envolveu politicamente no mundo, que demonstra o seu lado político claramente, apoiando, inclusive, Donald Trump nos Estados Unidos. Acaba interferindo em eleições. E quer interferir. Deixou muito claro que vai apoiar a direita no mundo inteiro. Então, se ele conseguir usar a plataforma ou essa história toda para interferir politicamente no mundo, ele fará, sem dúvida nenhuma. Agora, uma coisa estranha que aconteceu, inclusive comigo, é essa volta momentânea que acontece do Twitter. Ontem eu recebi mensagens, aí eu fui abrir e estava funcionando. Não é? Depois teve a interrupção novamente, mas o celular tinha que estar usando o Wi-Fi. Por que isso pode estar acontecendo? Denise, a própria Anatel já disse que o bloqueio não foi absoluto. Ainda nós temos parte dos usuários com acesso, as operadoras de conexão estão procedendo os devidos bloqueios e isso tem também mudança do servidor acessado, isso demora para funcionar sem qualquer tipo de acesso que ocorra sem a interferência de alguém ou sem uso de VPN. E também os usuários estão me relatando que têm recebido notificações da plataforma, o que a gente chama de push notification. É a notificação por push. Isso funciona para que o usuário, quando não está usando a plataforma, lembre que existe aquela plataforma, clique e acesse. Me parece que essas push notifications continuam funcionando e estão acontecendo de maneira mais rotineira. Não sei se isso foi proposital ou não, mas os usuários têm sentido falta, porque eles recebem o push e não conseguem acessar. É isso, eu agradeço muito a presença de Luiz Augusto Ducho, advogado especialista em Direito Digital. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Agora, Denise. Fernanda e Luciana.